Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, primeiro comentário, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo um bônus de até 150% no primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, pô, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto. Então, gente, o Vasco enfrenta o Madureira nessa quarta-feira, hoje, né? Às 9h30 da noite, com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Hoje tem jogo do nosso Vasco, pré-jogo, eu e o Edmilson Nascimento na transmissão, eu narrando e o Edmilson fazendo as reportagens e também comentando esse jogo. Então, se inscreve aí embaixo, confirma sua inscrição, mais uma força aqui para o canal, tá certo? Começando agora os assuntos do Vasco, o Vasco anunciou ontem a contratação do atacante Adson, né? O Vasco acertou em definitivo com o jogador. O contrato do atleta vai até o final de 2027, como vocês sabem. É um jogador lado de campo, um jogador mais habilidoso, é um jogador que chega ali para o ataque. E outra coisa, essa situação envolvendo o Orejano muito chata, a importância da chegada do Adson, né? Essa situação envolvendo o Luca Orejano me chamou a atenção. Muito chato isso, tudo muito chato. Por quê? O cara pede, em primeiro momento, aceitou a proposta aquela vez, né, com o Luiz Melo, com o Paulo Brax, veio para o Vasco fez um investimento milionário nesse jogador, é muito bom jogador, mas é cheio de mimimi. Ou seja, ele não quer permanecer no Vasco, mas precisa respeitar também um contrato. E principalmente o que o Vasco fez para comprá-lo, né, junto ao clube dele, né? E assim, eu estou realmente muito assim curioso com o futuro desse jogador para entender. Vários clubes demonstram interesse por ele, mas assim, eu acho que o Vasco tem que ser valorizado. Eu acho que isso é o mínimo, né? O Vasco se esforçou demais para contratá-lo, ou seja, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. É um jogador que eu repito aqui, gostaria muito no Vasco, mas não vai ser possível, pelo que ele vem demonstrando. Conversou ontem com o Ramon Dias, já disse que não quer ficar, já disse que quer voltar para a Argentina. Realmente é uma situação chata, né? Mudando de assunto aqui, vamos sair do Orediano, que já está cansativo também esse assunto, né? O assunto importante aqui é negociação pontual, patrocínio. O Vasco que busca um patrocinador master para sua camisa, mas o Vasco está rejeitando várias propostas, né? Menores. Menor do que 50 milhões de reais não entra na camisa do Vasco. 50 milhões de reais por ano, mais metas. Esses patrocínios não vão entrar na camisa do Vasco. Menor não, igual ou acima. Então, a Betano aí é mais uma empresa interessada em patrocinar a camisa do Vasco, que estaria muito bem avançada. Betano e Vasco, seria sensacional. Então vamos aguardar realmente, porque a camisa do Vasco hoje está muito valorizada, porque o Vasco hoje é mais organizado, um clube realmente com salários ok. Isso tudo contribui muito para a valorização da marca no mercado, né? Tá aí mais uma prova disso, é o patrocínio, que o Vasco vem rejeitando muitos para acertar com um patrocínio mais alto, patrocínio que deseja realmente o valor da camisa do Vasco. Sabemos que a camisa vale até mais, mas 50 milhões já será o maior patrocínio da história do Vasco. Essa é que é a verdade dos fatos, tá bom? Então, para o jogo de hoje contra o Madureira, o Vasco já teria uma situação avançada, tá? Mas para um patrocínio pontual. Alguém vai estampar sua marca no jogo de hoje à noite contra a equipe do Madureira, tá certo? Então, isso é bom e isso é importante. Eu quero falar aqui sobre o grupo que treinou ontem, né, quarta-feira, com o técnico Ramon Dias, né? Foram 24 atletas, né, que treinaram com o elenco principal. O técnico Ramon Dias vai poupar alguns jogadores, devem mesclar alguns atletas para o jogo de hoje, né? Isso é importante, mas é importante também o elenco principal pegar rodagem, né? Pegar entrosamento. Isso é muito importante para a gente. Então vamos ficar atento e ligado. Quem foram os 24 jogadores que treinaram com o técnico Ramon Dias e toda a comissão técnica?
Goleiros, Léo Jardim, House, Alexander e Pablo. Zagueiros, Medel, Rojas, Maicon, Léo e João Vitor. Laterais, Pumita Rodrigues, Julião, Leandrinho, Piton e Paulo Henrique. Olha o Leandrinho já treinando no time de cima. Volantes, Matheus Carvalho, Zé Gabriel, Jair e Deluca. Né, alguns jogadores ficaram realmente de fora. Meias, Praxedes, Paulinho, Paier e Serginho. Atacantes, Orediano, Verrete, Eric Marcos, Ryan, David e Rossi, tá certo? Com relação ao elenco que disputou as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, apenas Raus, Leandrinho e De Lucas, Matheus Carvalho e Oreliano ficaram no time treinado aí pelo técnico Ramon Dias, como você pode perceber. E o Orediano que deve, né? É cotado para começar mais um jogo. Seria a terceira partida seguida do Luca Orediano, né, enfim, com a camisa do Vasco. Ele está se destacando muito nesse Campeonato Carioca, mas infelizmente não está prestando atenção na carreira dele. Falando mais um pouquinho sobre o Orediano, saiu a informação que ele teria arrumado uma namorada aqui, esse lance, né, de sentimento, tudo bem, respeitamos, né, o sentimento das pessoas. Ele teria arrumado uma namorada, né, aqui no Rio de Janeiro e teria ficado balançado, né, por conta dessa namorada. Mas eu já estou tão enjoado dessa situação envolvendo o Orediano, que é aquele lance, vai ou racha, vai ou fica, meu amigo. Então, assim, decide seu futuro, vai perder espaço, não tem tempo para negociação, porque a janela fecha agora no final do mês, essa que é a grande realidade, e a gente precisa ficar atento e ligado nessa situação envolvendo o Luca Orediano. Realmente uma situação chata, né? Que a gente quer, né? A gente tenta, mas não deve permanecer, tá bom? Falando sobre o Campeonato Brasileiro, trocando mais uma vez o assunto, o artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano receberá o prêmio Roberto Dinamite a partir de 2024, depois de um comentário que o Júnior, comentarista da TV Globo, fez de um dos jogos, né, do Campeonato Brasileiro no final do ano passado, dizendo que o nome do artilheiro, que o Roberto Dinamite, para quem não sabe, tá, eu sei que muita gente não tem esse conhecimento, mas é o maior artilheiro da história do Vasco e é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou seja, do nosso Vasco, né? Mais um grande artilheiro vestindo a camisa do nosso Vasco, além de ser o maior ídolo do Vasco também. O Júnior era muito amigo dele. Ou seja, ele fez esse apelo, né, pequeno apelo, e a CBF atendeu. Então, muito legal, muito justa a homenagem, né, já que vai ser reconhecido os artilheiros premiados com o prêmio Roberto Dinamite, e vai ser muito legal esse ano, e tomara que o nosso Vasco conquiste aí, que o Verrete seja o artilheiro, por exemplo, com a camisa do nosso gigante da colina, tá? Então, assim, achei muito bacana a atitude da CBF e das pessoas envolvidas nessa campanha, tá? Trocando mais uma vez de assunto, sobre o zagueiro Kaká, o Alexandre, ex-Atlético Paranaense, o Alexandre Matos disse que não tem nada, né, que não tem nada de certo com o Vasco, as pessoas falando que o zagueiro estaria acertado com o Vasco, quando não tem nada, rigorosamente nada. E outra coisa, eu acho que seria exagero, né? Já temos muitos zagueiros no elenco, eu não sei se... Não acho necessário, eu acho necessário mais um ponta, um cabeça de área e um goleiro reserva. Esses seriam os 3 jogadores que eu contrataria hoje para o elenco do Vasco. Um cabeça de área, primeiro volante ali, camisa 5, mais um ponta para jogar ao lado do Verrete, para disputar com o Eric Marcos, com o David, enfim, já que o Orediano não vai permanecer, mais um goleiro reserva, porque o Raus não mostrou muita confiança e não agradou muito no gol do Vasco, não. Nem o torcedor, né? Ficou meio com o pé atrás com ele. Falando aqui sobre o jogo de hoje, as prováveis escalações, a escalação do Vasco, né, deve sofrer algumas alterações. Mais uma vez, jogo 9h30 da noite, hoje, terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta a equipe do Madureira. Então, você que ainda não é inscrito aqui, confirma sua inscrição. Faltando 200 inscritos, gente, para a gente bater a marca aqui de 115 mil. Confirma aqui embaixo a tua inscrição, é de graça, não paga nada, você vai estar ajudando aqui o canal. Passando para você o provável Vasco, Léo Jardim no gol, João Vitor na zaga junto com o Maicon e Léo fazendo ali a cobertura na lateral esquerda. Paulo Henrique, Jair ou Zé Gabriel, Paulinho, Leandrinho ou Julião, Rossi ou Paier, David e Ryan no ataque, técnico Ramon Dias. Fica claro aqui que o Ramon Dias vai realmente preservar muitos jogadores, né? A gente precisa ficar atento e ligado, porque é realmente um movimento importante, já que a torcida quer ver o time principal no Campeonato Carioca. O Ramon Dias sabe muito bem o que ele está fazendo, porque ele tem um time nas mãos, ele sabe quanto ele explorou desses jogadores lá em Punta del Este, no Uruguai. Né? Já a equipe do Madureira deve ir a campo com os seguintes jogadores:
Mota, Almir, Marcão, Arthur, Evandro e Matheus Lira, Arthur Santos, Patrick Vieira e Pablo Pardal. No ataque, um ex-vascaíno, Hugo Borges e Arthur Martins. O Hugo Borges foi da base do Vasco e, assim, era um atacante promissor, né? Mas infelizmente não deu certo. O técnico é o Daniel Neri, da equipe do Madureira. Lembrando a você também que o presidente do Madureira, Elias Duba, é vascaíno, tem um carinho imensurável pelo Vasco. E isso é muito legal. Ele que sempre facilitou algumas negociações com o Vasco, né? Entre elas a do Léo Lima, né? Léo Letra lá atrás, né? Quando o Léo Lima saiu do Madureira para o Vasco, o Souza também saiu do Madureira para o Vasco, entre outros jogadores que saíram do Madureira e vestiram a camisa do Vasco e foram bem. A Madureira é um clube de menor expressão, sim, mas um dos mais organizados aqui do Rio de Janeiro. Estádio bonito, tudo bem organizado, sede muito bacana. Então, eu parabenizo aí as atitudes do Elias Duba pela administração do Madureira por todos esses anos. É realmente um clube muito bem organizado, tá certo, gente? Então, daqui a pouco tem bola rolando aqui no canal. Mais uma vez, confirma a sua inscrição, vamos com tudo. Hoje eu vou fazer exercício o dia todo para que possa levar o melhor desse Vasco para você, torcedor, e para você, torcedora vascaína, tá certo? Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês. Até daqui a pouquinho. Tem bola rolando aqui. Até daqui a pouquinho. Vamos com tudo, tá certo? Um beijo no coração e saudações vascaínas.